Voltamos. Estão me ouvindo, gente? Estamos, Lu. Valeu, Jonathan. Valeu. Obrigada, Lu. Valeu. Muito bom. Deixa eu só colocar o material aqui. Aqui. Deixa eu ver se tá. Isso. Muito bem. Projetado, isso aqui foi o que a gente fez, né? Ali, vamos agora prosseguir. Mesma coisa, né? Agora, a unidade de 3 ela é constituída por pequenas sessões, né? Dando continuidade a justamente essas técnicas de análise e esse objetivo, né? De elucidar, de colaborar em termos de entendimento, diagnóstico, enfim. Então, agora a gente vai falar. E é interessante que falar da eletroforese não é uma novidade para a gente, né? Aqui dentro da nossa disciplina. A gente vai dar prosseguimento, falar dela, um pouco mais sobre essa técnica, mas não é novidade para a gente. Nós já falamos isso dela, inclusive, na primeira etapa, né? Bem, é uma técnica amplamente utilizada dentro da Biomol, né? A gente sabe disso, uma das mais importantes para se trabalhar, né? Justamente na identificação de DNA, de estruturas proteicas, lembrando que enzimas são proteínas com atividade catalítica, né? Então, a gente já passei aqui um videozinho para vocês, né? Uma pesquisadora apresentando para a gente a técnica, enfim. Mas a gente vai agora complementar dentro dessas técnicas com esses objetivos, tá? Bem, e aqui, como eu falei com vocês, depois eu tenho mais um Kahoot, também pequenininho, ele ainda é menor, mas que eu estou optando por fazer pequenos, mas logo em seguida da sessão, porque eu acho que é bom que faz vocês participarem, dar uma acordadinha básica aí, né? A gente vai ficando, vai percebendo como que é a melhor jogada aqui para a gente aí no dia a dia da sala de aula, tá bom? Bem, então vejamos, deixa eu pegar aqui meu pointer. Opa, aqui. Então, olhem só. Ela, então, é uma técnica, até portanto que a gente fala dela, dá para vocês verem a importância dela, né? A aplicabilidade dessa técnica. E ela está, logicamente, associado muito, principalmente a questão. Tem a questão de diagnóstico? Tem, mas ela é muito vinculada também a uma questão de pesquisa, tá? Por quê? Até mesmo no que se refere ao diagnóstico, mais centrado a esses entendimentos, até mesmo também ali em relação à pesquisa, porque ela acaba sendo, né, situações de aplicabilidade que fica mais caro. Então, a gente sabe que no dia a dia, né, ali na hora que a gente precisa de referenciar técnicas, o fator custo ele é preponderante, né? Ele fala muito alto. Então, ela acaba que está muito associada. Existe sim essa associação diagnóstica, clínica médica, mas tem uma associação ao entendimento, à pesquisa, que fala muito alto também, né? Porque aí tem todo um financiamento em função da necessidade, em função do entendimento mais amplo, né? Dos aspectos estruturais que se refere a essa técnica e acaba ela tendo esse suporte, né? O princípio básico a gente já viu, ela baseia-se na diferença de cargas elétricas, né? Eu vou recordar isso aqui, mas é algo que nós já falamos isso anteriormente. Nós já vimos da importância dela, inclusive, né, que ela é uma técnica relativamente tranquila de ser realizada, ser feita, né? Mas tem esses detalhes que eles são importantes no que se refere ao custo, né? Ela tem, sim, um alto grau de resolução, então é interessante de ser aplicada, porque aplica-se a técnica e a parte resolutiva ela é muito boa, né?
permite-se visualizar com relativa facilidade. Lembra aquelas sequências de bandas, né? Que vai muito, o material vai correr de acordo com o peso molecular do material que está ali em análise, né? E é relativamente fácil de serem observados esses resultados, né? Mas acaba, como eu comentei com vocês, pelo fato de ter um custo um pouco mais elevado, a gente sabe que, principalmente aqui, é sendo impeditivo. Embora é utilizado, mas isso não significa que não é utilizado para o diagnóstico, né? Existem, eu vou mostrar aqui para vocês, existem algumas situações, inclusive de hemoglobinopatias, né? Que tem ali a oferta da eletroforese na identificação de doenças, tá bom? Mas é importante a gente ter, né? Às vezes a gente fala tanto e nisso a gente acha que ela é relativamente fácil de ser observada, de ser amplamente empregada no dia a dia. Tem esses detalhes que para a gente acaba esbarrando, né? É uma técnica relativamente antiga, no sentido de que foi descoberta há mais de 70 anos, né? Então, não significa que é uma técnica que foi descoberta agora. É obviamente que todas as técnicas, né, dentro da Biomol, que a gente vão se somando, elas acabam tendo esses equipamentos. Ai, perdão, que vão ficando cada vez mais eficientes, melhoria, né, nas técnicas, mas ela já foi descoberta, o princípio básico dela já foi descoberta há mais tempo, e aí agora o que a gente só vai tendo aprimoramento, né? E também a construção, a presença de outros géis, a aplicabilidade de outros géis. Nós já vimos anteriormente em gel de poliacrilamida, hoje nós vamos ver que tem gel de agarose, né? Tem outros géis como opção, tá? Para uso da técnica. Inclusive é interessante, porque nós vimos que o poliacrilamida é absolutamente tóxico, né? Que a gente tem que ter um cuidado muito grande no manuseio, ali no preparo do gel, né? Por se tratar de uma substância volátil e que possa fazer realmente mal ao nosso organismo. Então, até mesmo quando a gente fala no encontro, né? De outros mecanismos, de outros géis, de outras substâncias que possam ser utilizadas, às vezes numa mesma técnica, isso por si só já é vantajoso em função, né, ali de algumas situações que, a partir do momento que você não perde em resolução, que você não perde em eficiência da técnica, mas você adquire em termos de segurança, sempre isso também é muito válido, né? Mas isso também não significa que não são utilizados os géis como de poliacrilamida, são opções. E aí a gente esbarra mais uma vez no que a gente comentou anteriormente. Quando nós temos opções, logicamente que é interessante a gente fazer aquela opção por aquilo que eventualmente for mais seguro, mais tranquilo de ser trabalhado. Mas, por outro lado, a gente também tem que ver o repertório daquilo que eu quero trabalhar, né? Dentro desse perfil, qual que eventualmente possa, às vezes, também ser mais empregado, mais indicado. Então, isso é um conjunto de situações. Às vezes, quando a gente também, dentro de um ambiente laboratorial, a gente tem mais de uma opção, ou às vezes a gente, né, fala assim, na minha pesquisa bibliográfica, eu sempre encontrei, trabalhando com o meu material, sempre com esse protocolo, né? Mas nada te tira a oportunidade, eventualmente, de fazer um teste, né? Faz, igual aqui no caso, você pode utilizar com poliacrilamida, e eventualmente fazer um gel de agarose, né? E correr, né, aquele material e verificar, será que no final eu tenho a resolutiva, vai ser a mesma, né? Será que é tão bem empregado quanto? Então, tem algumas situações que são interessantes serem observadas e que no dia a dia, ali na prática laboratorial, isso acaba sendo importante, né? Também faz parte, nesse contexto de pesquisa, a gente também tem que perceber isso, né? A gente usa muito em termos de protocolos que já são padronizados, por outro lado, também, se você tiver oportunidade, nada, né? Às vezes, eu conheço
eu tive um colega que, na verdade, ele, em cima de um erro que ele teve durante o experimento dele, que ele teve uma grande sacada ali no final, né? Então, às vezes, vale a pena a gente fazer ali, né? Utilizar, às vezes, também de outras pequenas situações, outros reagentes, né? Que, às vezes, e fazer essa característica de comparação, que também possa ser válido, né? Bem, existe a explicação físico-química, isso a gente já viu, né? É um ambiente na eletroforese em que a gente tem um material que vai correr no suporte, que é o material em gel, né? Tem uma fonte de corrente elétrica em que nós vimos que vai ter a distinção, né, de cargas elétricas que corre do polo negativo para o polo positivo, né? Enfim, isso tudo aqui a gente já tinha visto anteriormente, que é importante a gente destacar para contextualizar. Inclusive aqui, né, uma imagem que eu já empreguei anteriormente. Quando eu faço isso, eu faço justamente para chamar a atenção, sua atenção, de que se trata, né, de um determinado mesmo assunto. E aqui, justamente isso, você tem um ambiente onde a gente coloca um tampão, é um ambiente em que nós colocamos as amostras que vão ser analisadas, né? E o gel. E esse material aqui que vai ficar dentro de um determinado período de tempo para poder correr, né? Obedecendo, como a gente falou anteriormente, obedecendo essa diferença de cargas elétricas, do polo negativo para o polo positivo, né? Aqueles que foram neutros não vão correr, vão ficar estáticos, né? E quanto maior é a corrente elétrica aplicada, maior vai ser a velocidade com que haverá, né, essa corrida do material, tá? Isso é algo, inclusive, que a gente já fez e esse contexto, né, a gente já verificou anteriormente. Bem, como eu falei com vocês, existe, né, eletroforese que são empregados em acetato de celulose, em gel de agarose e gel de poliacrilamida. Inclusive, eu destaquei justamente isso, né? Chamando e lembrando a vocês que do gel de poliacrilamida, que é algo que a gente já viu anteriormente, que ele é altamente tóxico, e o gel de agarose, eu vou mostrar a vocês, ele é atóxico. Aqui, eu acho que era a Valesca, não é? Que tá. Ah, não, é a Lidilene. É a Lidilene que tem a representação aqui cheia de pauzinho antes. Não sei porquê. Tá? Então. Também não sei, não. É. Eu tô rindo você falar cheio de pauzinho. Eu fui apagando, mas aí depois eu Porque falei, ah, aqui vou ficar. apareceu para mim, Lidilene, não tem problema não. Aqui primeiro, na hora que apareceu aqui para me admitir, só apareceu o pause. Eu falei, gente, quem que era? Mas é porque a Valesca tem aqui, o nome dela tem um de cada lado. É o seu que tem vários. Enfim, tá, não tem problema nenhum, não. É só porque primeiro só aparece, não vi nem o seu nome. Oh, Deus. Coisas da internet. Isso acontece. Então, aqui, né, retomando aquilo que nós estávamos falando anteriormente, nós, né, podemos, então, ter essas diferentes formas aqui, né, e acaba, logicamente, interferindo ali na eletroforese, né, que é o material que vai ser utilizado, que acaba sendo diferenciado, né. O eletroforese em acetato de celulose, ele é indicado, por exemplo, quando você quer fazer uma análise, fazer uma corrida de estruturas proteicas, lipoproteínas, né? Inclusive também quando você quer avaliar hemoglobinas, tá? Então, existe, como eu falei com vocês, um determinado protocolo que eventualmente te indica mais determinado gel em virtude de sua amostra, né? E possa ser utilizado nesse gel de acetato de celulose, ele possa ser utilizado com substâncias de baixo peso molecular, né? Então, são substâncias com um tamanho menor, né? Do ponto de vista de peso molecular. Estruturas de aminoácidos, né? Peptídeos, só para a gente recordar, né? Quando a gente fala de proteína tem que ter um mínimo de 100 aminoácidos, né? A partir do momento que você fala de estruturas menores, fragmentos menores, são ou aminoácidos isolados, aminoácidos com poucas ligações, né? Formando, por exemplo, peptídeos, enfim, são substâncias que eventualmente venham ter um
um peso molecular mais baixo. Então, é mais indicativo o gel e acetato de celulose, tá? Bem, o gel de agarose, né, que é o gel agar, como eu falei com vocês, ele é interessante porque ele não é tóxico, né? E isso, logicamente, dá ali uma maior maleabilidade no dia a dia, maior facilidade. E sempre quando a gente puder ter como motivo de escolha, né, ali até como práticas de segurança no laboratório, se a gente puder, logicamente que a preferência é sempre por substâncias que venham conferir menor grau de risco para a gente que está envolvido, particularmente a gente biólogo trabalha muito ali em termos de laboratório com substâncias, né, que são tóxicas, cancerígenas, enfim. As meninas, né, de uma maneira geral, eu lembro muito na época que eu mexia com microscopia, várias substâncias que a gente mexia ali, né, no dia a dia, eram substâncias com potencial teratogênico. Então, a gente, né, fica com aquele certo receio. Então, a gente tem que ter cuidado, na medida do possível, obviamente, tentar evitar. Tem hora que não tem, obviamente, mas e também ter um cuidado redobrado no trabalho com essas substâncias, né? Uso de capela de fluxo laminar, EPIs adequados, enfim, isso também que é muito importante, né? E aqui, nesse material, literalmente, né, tem aqui, fácil de manuseio, fácil de ser trabalhado, tá? Tem o gel de poliacrilamida, que é o mais clássico, que inclusive a gente já falou anteriormente. Ele ajuda no fracionamento de moléculas e tem o inconveniente desse cuidado extra. Mas nada também que seja impeditivo, né, gente? A gente só chama atenção disso porque para a gente ter realmente atenção no nosso dia a dia, mas nada disso significa impeditivo para a realização né, dessas técnicas, de forma alguma. Importante também, na execução dessa técnica de eletroforese, nós temos a coloração, né? Afinal de contas, primeiro a gente corre o gel e depois a gente vai corar o material, para aí literalmente poder fazer a leitura adequada. E os corantes, eles precisam ter afinidade principalmente com o componente que você está pesquisando, né? Você colocou ali, uma estrutura proteica que você colocou para correr no seu gel, é uma estrutura que é DNA, enfim, o material que você colocou para correr, logicamente, é o seu objetivo, é o seu foco de interesse. Então, existem também corantes que sejam mais específicos, que sejam mais, tenham mais afinidade, tá? Eu vou até mostrar para vocês já já, que venham ter mais afinidade com uma ou determinada substância, tá? Eles também acabam corando o gel, mas eles vão apresentar menor afinidade pelo gel. Então, acaba que no momento que a gente faz a lavagem do material, acaba, né, saindo o corante do gel e permanecendo de uma maneira mais exclusiva no material. Afinal de contas, é o material que ele precisa de ter a maior afinidade, né? Na hora da escolha, na hora da determinação do protocolo, qual corante utilizar, é isso que a gente percebe. A gente tem que verificar o que eu quero, o que eu vou utilizar ali naquela técnica, qual o material que eu vou colocar para correr, né? E, consequentemente, qual que é o melhor corante para ser utilizado, né? É isso que eu falo aqui. A fixação do corante, ela é mais intensa com o material, né? Com o produto que você vai colocar ali para correr, para fazer a leitura, do que necessariamente ali com o restante do gel, enfim, né? Então, por isso que é muito importante para que a gente realmente realize, né, a lavagem do material, porque aí sim vai ficar absolutamente contrastado e com corante, né? Vai sobressair o material que é o seu foco de interesse, né? É interessante também falar que para isso a gente faz, né, lava o material em sucessivas séries ali de lavagem para que você tenha um material realmente bonito para poder apresentar, né? Bonito no sentido de que seja possível analisar o material de uma maneira adequada, que você consiga verificar, né, as bandas, o material que correu de uma maneira
adequada, poder identificar o peso molecular, né, das substâncias que correram nessas canaletas, tá bom? Essas, né, a quantidade dessas proteínas que foram eluídas, ou seja, dessas proteínas que foram separadas, né, elas vão ser medidas pelo espectrofotômetro em diferentes comprimentos de onda, que é isso que se faz, né? Então, elas são separadas e quantificadas após a coloração das frações. Aqui, em termos de espectrofotômetro, para a gente observar, aqui, ó, ele está aberto, né? Deixa eu ver aqui. Está aberto justamente para colocar o material, né, para ser analisado. Que é a densiometria. A densiometria ela vai permitir que a gente venha quantificar, né, de uma maneira adequada, justamente aquelas frações que foram separadas no gel de eletroforese. Então, você tem ali, você separou, né, você tem, deixa aqui, tem gente querendo entrar, só um minutinho. É o William. Aí, William, aqui. Deixa eu colocar aqui, que caiu aqui também. Ó, deixa eu ver se agora vai. Isso, né? Então, tá ali, você tem o seu material que passou aqui, que você fracionou, você consegue, né? Agora, literalmente, aquelas frações que elas foram separadas, né? Agora, elas possam também ser analisadas pela densiometria, né? Quantificar de uma maneira adequada aquelas substâncias que você está analisando. E aqui, só para a gente ver que o densiômetro é realmente o colorímetro, né? Ele mede a absorção de luz dessas substâncias e vão atravessar essas frações de material, tá? E passam por esses géis de uma maneira absolutamente tranquila e a gente consegue observar, né? Quantificar. É importante, né, como a gente tinha falado, desse contexto de coloração. Então, são todos cuidados que a gente precisa de observar. Tem a técnica de eletroforese, tem a observação do material, tem esse cuidado que a gente precisa de ter, né, para que, de fato, na hora que você venha analisar, quando você venha quantificar, na hora que você venha, inclusive, descrever, né, inclusive com diferentes classificações ali, peso molecular, densiometria, que, na verdade, você tenha o material mais limpo possível, né? Para que você realmente possa analisar de uma maneira mais perfeita possível aquilo que você propõe, tá? E é uma coisa importante que, inclusive, né, como eu chamei a atenção de vocês, a gente tem corantes específicos e a gente tem um detalhe, né, no caso das enzimas, né? A gente precisa ter coloração para as enzimas, para as proteínas, de material lipoproteico, enfim, onde você tem ali a presença de proteínas, lipídios, enfim, tudo isso dá essa especificidade para você ter uma melhoria do resultado de um gel que você realmente vai poder ver de uma maneira adequada. E se você obedeceu de uma maneira mais fidedigna possível entre essa afinidade de material que está sendo analisado e aquilo que você utilizou no seu experimento, né? No seu teste ali. E aqui, como eu falei com vocês, é interessante a gente perceber essa afinidade. Então, tem certas indicações. Quer seja eu esteja trabalhando com a proteína, quer seja eu esteja trabalhando com DNA, ou eu estou trabalhando com uma enzima, enfim. Então, olhem só. Tem aqui, não é o caso necessariamente a gente, em termos de decoreba, não é esse o objetivo, mas para a gente ter essa maldade, ter esse cuidado, né? E até mesmo quando a gente se depara ali em termos de um artigo científico, onde a gente vê uma metodologia, onde a gente, né, percebe que ele está ali citando, e que é o fundamental, né? Quando se faz ali um artigo científico, você tem a descrição de que tipo de gel que você utilizou, quais foram os corantes, né? Qual foi o tempo de corrida, enfim, dar todas as características básicas necessárias para que, se alguém quiser replicar aquele experimento, ela tem condições para que isso ocorra da melhor maneira possível, né? E a gente, logicamente, é isso que a gente sempre fala. A gente vai na literatura para a gente inspirar
e verificar quais que são os melhores protocolos para aquilo que você agora se propõe, né? A gente nunca vai fazer um experimento que seja idêntico ao anterior, porque o experimento ele precisa ali, no caso, ser autoral, né? Mas, por outro lado, a gente sabe também que a gente se inspira diante de protocolos que já foram testados para a gente, eventualmente, né, ter um resultado mais condizente, mais adequado para o material que a gente está estudando, né? Aqui o azul de bromofenol, o negro de amido e o ponceal. Ele é utilizado para estruturas proteicas, tá? No caso das enzimas que são proteínas, mas com atividade catalítica, é importante que os substratos eles sejam específicos com pH ajustado, ou seja, ter uma atuação. Isso porque, se a gente lembrar, as enzimas elas sofrem alteração com o pH, né? É necessário um pH ótimo, é necessário uma temperatura adequada, caso contrário, possa causar alterações nas enzimas. As estruturas lipoproteicas elas são mais, têm maior afinidade com corantes com afinidade por gordura. Quais são eles? O Sudan Black e o Fathead, tá? E, por fim, quando nós vamos analisar material de DNA, os corantes mais utilizados são o brometo de etídio, nitrato de prata, ácido de metileno, né? Ou seja, não significa, inclusive, que nós tenhamos a indicação de um exclusivo corante. Nós temos aqui uma cartela de opções e que é interessante que a gente perceba. Isso significa que eu não posso utilizar de outro? Não, pode, né? Aquilo que a gente falou. Mas existem alguns protocolos onde eles já foram testados e que, logicamente, eles, né, possam ser mais indicados, tá bom? Aqui eu comentei com vocês que a eletroforese, ela também tem uma implicação importante no diagnóstico de hemoglobinopatias, né? E é aqui que eu vou mostrar para vocês. Ele é até um exemplo clássico que foi dado dentro do nosso livro-texto, mas eu estou trazendo aqui para vocês também dentro desse, aumentando em relação a esse ponto. Por quê? Porque ele é um bom exemplo. Diante do que a gente falou. Eu, inclusive, chamei a atenção de que a eletroforese, por ser cara, muitas das vezes ela é mais utilizada no aspecto experimental, né, científico, de pesquisa. Mas que ela também pode ser utilizada no diagnóstico, em que, inclusive, todo esse cenário que nós estamos observando dentro da unidade 3, ela está muito vinculada dentro desse cenário de processos patológicos, diagnóstico, né? E aqui não é diferente. Eu quis trazer para vocês também, pegando esse gancho do exemplo do nosso livro-texto e amplificando em relação à vida cotidiana. Existe a eletroforese de hemoglobinopatias que possa ser utilizada aí, né, no dia a dia. Por exemplo, nós temos anemia falciforme identificada, pode ser identificada pela eletroforese. Temos a talassemia, que é um outro tipo de anemia, mas também possa ser diagnosticada. Por quê? Porque aí você consegue identificar de uma maneira mais específica ali, né, do seu material, de alguma alteração, tá bom? Bem, então, é um caso, né, colocando justamente aqui para vocês e chamando a atenção, você fala assim, mas como? Por quê? Né? Por que hemoglobinopatia está vinculada a essa possibilidade dessa análise? Porque a gente tem que lembrar que a hemoglobina é uma estrutura proteica, né? A hemoglobina, ela é uma proteína quaternária observada nas nossas hemácias. Então, qualquer alteração na estrutura proteica, nessa hemoglobina, ela possa ser detectada. Então, é isso que a gente possa pesquisar, é isso que a gente possa verificar através de uma eletroforese, né? Então, só para ficar mais claro também aqui para a gente como que ela funciona dentro desse cenário, né? Dentro desse contexto, agora eu chego com sangue? Não, na verdade, o que eu vou verificar? Eu vou verificar se a hemoglobina contida nas hemácias daquele indivíduo tem ali alguma alteração quanto à sua estrutura proteica, né?
E aqui nós temos vários métodos de diagnóstico que possam ser utilizados para análise ali no dia a dia do material sanguíneo do indivíduo, né? Inclusive o lipidograma. Entretanto, é isso que a gente está falando. Depende muito do que? Do seu objetivo, daquilo que você quer analisar, né? Uma coisa não exclui a outra, então a gente tem que ter cuidado com todo esse cenário, né? Então é por isso que se baseia nessas observações. E aqui é aí que eu me estendi, né? Eu falei para mostrar para os meninos, não é só dar um exemplo, mas é mostrar para eles em que isso se implica. Então, eu coloquei aqui, busquei essa imagem, né? Chamando a atenção de vocês, recordando, né? De que nas nossas hemácias, que são células que são carreadoras de oxigênio, né? Mas mais especificamente, na hora que a gente fala que as hemácias transportam o oxigênio, na verdade existe um local ali específico, né? Que é a hemoglobina, que é uma proteína. Até aqui gostei dessa imagem porque ela te recorda da configuração da hemoglobina, né? Que é uma proteína quaternária. Aqui, inclusive, vocês podem observar, são essas 4 subunidades, né? Então, é a partir do momento que eu posso analisar esse material proteico, que eu consigo ali verificar, utilizar dessa técnica de eletroforese para a identificação de hemoglobinopatias. E de uma maneira específica, né, dando um exemplo, inclusive mais concreto, dentro dos quadros da anemia, como a anemia falciforme e a talassemia, né? Aqui, inclusive, busquei algumas imagens só para lembrar vocês, né? Ali de um esfregaço de sangue, dentro aqui, né? Ah, professora, mas você tem observação aqui das hemácias, que isso daqui é muito fácil. Ok, consigo entender isso, mas se você quiser ter a identificação ali no contexto, né? Aquela observação específica, também quanto à análise da estrutura proteica, a gente também tem, né? E é importante que, por exemplo, na talassemia, a talassemia ela possa ser observada, é uma situação de anemia genética, né? Porque afinal de contas, a anemia a gente possa vir a ter por várias deficiências, né? Inclusive de ferro, alterações alimentares, enfim. Mas no caso específico, essa anemia é uma anemia genética, em que o indivíduo, na verdade, ele possa apresentar um quadro de diferentes graus de gravidade, né? Tem a talassemia minor, médio, major, não sei se você se recorda em relação a isso, mas o fato é que possa, às vezes, o indivíduo ser identificado com a talassemia e não necessariamente ter, né, a necessidade de situações tão comprometedoras, né? Por outro lado, há indivíduos com a talassemia que vai precisar, né, de, por exemplo, inclusive às vezes transfusões, ter uma situação de um tratamento mais severo, mais ali intensivista, né, para garantir àquele indivíduo uma qualidade melhor de vida, tá bom? Então, só para dar aí a vocês, né, dentro desse, exemplificando, uma visão concreta da onde que entra essa técnica, né, dentro de um cenário como esse. Aqui, né, aí chamando a atenção, podemos avaliar características do sangue sobre várias outras situações, né, mas também dentro desse grau de eletroforese. Mas aí, né, isso daí é clássico, inclusive a gente possa ter dosagens dali do lipídica, né, do colesterol, mau colesterol, LDL, HDL, dos triglicéridos, enfim, a gente sempre possa verificar isso. Aqui é uma proposta do nosso livro-texto, e que a gente vai fazer isso sim, tá? Na verdade, vocês vão, mas eu vou explicar isso direitinho, tá? Seria uma pesquisa de 2 trabalhos científicos que vêm trabalhar com a técnica de eletroforese de proteínas, tá? Vocês vão encontrar então esses 2 trabalhos, mas eu vou só finalizar aqui e aí a gente vai partir para essa parte, tá? E aí, dentro desse cenário, é que eu construí para a gente um Padlet.
Então, nós vamos utilizar essa proposta do nosso livro-texto, mas incrementando dentro do Padlet, tá? Bem, e vamos agora fazer umas questõezinhas que estão aqui relacionadas, né, ao nosso conteúdo, que quero até bom que aí eu possa ouvi-los, né? Ouvir a voz de vocês aí, que estão tão caladinhos. Vamos ver. Eu vou ler aqui a questão, vocês não respondem de imediato, por favor. Dá um tempinho, que aí é um tempinho, às vezes, necessário para o colega, né? Também pensar. E já já eu vou perguntar, tá? A vocês qual que é a resposta que vocês consideram ser adequada. Olhem só, questão 1. A eletroforese é uma das técnicas mais importantes para se trabalhar na investigação de proteínas, enzimas e DNA. A técnica pode ser estruturada, montada e posteriormente revelada em um material que envolve um gel de... Então, vejamos. Vamos ver o que vocês vão responder aí. Eu vou perguntar já já. O que vocês acham? Eu acho que é a letra C, Lu. Isso, Lu. Na verdade, aqui ele não te deu nem muita opção, né? Os géis, porque a gente pode ter gel de agarose, né? Gel de celulose e de poliacrilamida. Mas não de brometo de etídeo, não de DNA mitocondrial, não de proteínas, não de albumina bovina, né? Enfim, então aqui é C mesmo, que é o único gel aqui, o único material que possa, de fato, constituir um gel para eletroforese, tá? Isso mesmo, Lu. Vejamos, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem. Questão 2. A eletroforese é uma técnica antiga e seu uso é mantido na rotina laboratorial e na pesquisa científica. Sua explicação físico-química é relativamente simples. Com relação à explicação da eletroforese, analise as afirmativas, tá? Eu vou deixar vocês lerem aqui. Depois, na verdade, façam como VOF, né? Vejamos aqui. Qual que vocês acham que seja correta? Já já eu vou passar ali para vocês verem qual que é a questão. Faça como VOF, que aí fica mais fácil. Assim como... Como VOF, o que vocês acham? Essa é a primeira frase. Emprega-se uma corrente elétrica contínua para separar os componentes de determinadas amostras. Vocês acham que ela seja verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Isso mesmo, verdadeira. Quanto maior a corrente aplicada, maior a velocidade com que se movimentará uma substância em relação a outra. Verdadeiro. Isso. A diferença está na composição do número de cargas elétricas positivas e negativas em aminoácidos que formam as moléculas de proteínas ou enzimas. Verdadeira também.
Concordo. A última. Os componentes com cargas elétricas equilibradas devem permanecer parados no gel de resolução e outros componentes mais carregados eletricamente devem se mover em direção ao eletrodo de carga elétrica oposta. Verdadeiro. Verdadeiro. Isso. Todas verdadeiras. Então, aí, né, se a gente tivesse que vir aqui, ó, deixa eu ver. 1, 2, 3 e 4. Corretas, né? Muito bem. Olhem só. O termo eletroforese descreve a migração de uma partícula carregada sob a influência de um campo elétrico. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui que tem alguém querendo entrar. Porque eu acho que o meu povo tá caindo, olha. Bruna. Ok, Bruna. Vem cá. Aqui. O termo eletroforese descreve a migração de uma partícula carregada sob a influência de um campo elétrico. A gente acabou de falar isso na questão anterior. No entanto, existe mais um tipo de realização de eletroforese, incluindo, aí fala, eletroforese em acetato de celulose, gel de água, gel de poliacrilamida, eletroforese capilar, né? E aqui assinalar as afirmativas corretas. Na verdade, verificar, né? O que vocês acham? Perdão. Aqui, né? Qual que nós temos aqui? Qual vocês se recordam em termos de realização de eletroforese? Vamos fazer aqui junto. Existe eletroforese acetato de celulose? Sim. Sim. Em gel de agarose? Sim. Uhum. Sim. De poliacrilamida? Também. Sim. E vocês se lembram que a gente já falou sobre eletroforese capilar? Sim. Sim, já falamos, mas vocês ficaram aí na dúvida. A gente não falou hoje, porque ele, né, a gente falou na primeira etapa, existe eletroforese capilar, né? Entretanto, hoje a gente estava falando da eletroforese na distinção dos diferentes tipos de genes, né? Então, por isso, mas que tem realmente uma eletroforese capilar, isso existe sim, tá? Então, é porque hoje a gente não citou, hoje a gente não falou dela, a gente chamou atenção para essas diferenças de genes, tá? Então, aqui, ó, deixa eu ver, 1, 2, 3 e 4 estão corretas, ou seja, todas estão corretas, tá bom? Bem, e aqui é o seguinte, eu vou trabalhar com vocês esse final, não vou mexer com o Padlet não, vou mexer com o Kahoot, e aí a gente finaliza, tá? Que acho que aí dá um tempinho certinho aqui pro tempo que a gente tem em relação ao que a gente tem aqui do Kahoot. Vai ser mais prático pra gente. Esse Kahoot, ele é pequeno e a gente finaliza essa sessão. Foi mais ou menos o que eu imaginei que ia dar mesmo. Aqui não tá. Aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Vou gerar o PIN. Tá? Vou ver, todo mundo podia participar, só para a gente finalizar aqui a nossa noite com chave de ouro. Deixa eu pegar aqui o celular, deixa eu jogar. Veja se vocês conseguem entrar, tá? Isso, Lu, valeu, obrigada. Pamela, Thaís, Grazi, isso, meninas. Saudade de vocês? Oi, gente, é incrível, né? A gente vai vendo o nome assim. Oi, pode falar? Espera aí que tá carregando aqui, Lu. Tô operando, William. Tô operando, pode. Saudade. Vê se vocês, todo mundo consegue entrar. É rapidinho, não precisa assustar, não. Ele não vai ser. Não é longo. O assunto é curtinho. Bruna conseguiu, Will conseguiu. Deixa eu ver. Thaís já tá. Samira que não conseguiu entrar ainda.
Tem a Lu que tá aqui, Pamela já está, Bruna tá aí, Lidilene também não conseguiu e Grazi também tá. Então, Lidilene, Samira entrou. Ok? Tem alguém que saiu na tentativa e não conseguiu? Então, eu vou iniciar, tá bom? Vejamos, gente. Boa sorte para vocês aí. Rapidinho, vocês vão ver. Acho que tudo é VOF. A eletroforese é uma das técnicas mais importantes para se trabalhar na investigação de proteínas, enzimas e DNA. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, muito bem. Olha, a Bruna foi rapidinha, certeira aí, ó. A importância da eletroforese está relacionada à extensa aplicação em clínica médica e pesquisa na área da biomol. Verdadeiro. O povo tá rápido demais, agora a Lu foi mais rápida ainda. Todo mundo acertou, mas a Lu foi. Na eletroforese temos alto grau de resolução, boa visualização dos resultados e baixo custo. Fácil pra caramba. É falso. Afinal de contas, eu disse aqui com vocês que ela é alto custo. Né? Falso. Nossa, foi uma mudança geral aqui. Ô, loucura! Muito bem, Grazi. Will e Pamela ficaram espertíssimos. O uso da eletroforese é observado tanto em pesquisa científica quanto no diagnóstico clínico rotineiro, verdadeiro ou falso. Falso? Por quê? Vocês acabaram de falar que ele é caro. Então, ele, embora possa ser empregado, ele não é diagnóstico clínico rotineiro. Não é rotina. Ah, foi pegadinha. E Pamela assumiu. Muito bem, Pamela. A eletroforese é uma técnica descoberta há mais de 120 anos. Falso. Eu disse aqui a vocês que é há 70 anos. Poxa, isso é para pegar se vocês estão me ouvindo durante a aula. Verdadeiro ou falso? A explicação físico-química da eletroforese é relativamente complexa. Pegadinha é relativamente simples. Lembra a diferença de cargas elétricas positiva e negativa? Não tem complexidade nisso. Próxima. Mexida aí nas cadeiras. Vamos. Na eletroforese, se emprega uma corrente elétrica contínua para separar os componentes de determinada amostra, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, e todos acertaram. Parabéns! Vejamos. Aqui, na eletroforese, quanto maior a corrente, maior a velocidade com que se movimentará uma substância em relação à outra. Muito bem, verdadeiro. Maior é diretamente proporcional. Maior corrente, maior velocidade. Isso mesmo. Muito bem. São diferentes tipos de eletroforese, exceto... Acho que tá fácil, né? Tentei... Exceto gel de agar de chocolate. Existe agar chocolate, mas não para fazer gel de eletroforese. Tô rindo demais aqui. Por quê? Chocolate, meu Deus. Mas você vê, é porque existe agar chocolate. Agar chocolate é para alguns meios de cultura, como por exemplo a deisséria, mas não para eletroforese. Ahá! E foi pegadinha, tem gente que errou. Aqui, eletroforese em acetato de celulose pode ser usada em substâncias de alto peso molecular, como aminoácidos, peptídeos e nucleotídeos. Verdadeiro ou falso também? Tá fácil de acertar, porque eu chamei a atenção de vocês que aminoácidos e peptídeos são de baixo peso molecular e não alto. Então, funcionou como uma pegadinha. Muito bem, quem acertou?
E foi mudança de cadeira. Vejamos. Gel de agarose é extremamente tóxico e não pode ser absorvível. Possui fibras e sais minerais, celulose e proteínas em sua composição. Verdadeiro ou falso? Falso, porque eu falei com vocês que o gel de agarose é atóxico. Muito bem. E foi pegadinha. A Grazi agora assumiu a primeira posição. Vejamos. A quantidade de proteínas eluídas são medidas pelo espectrofotômetro em diferentes comprimentos de onda. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Nada a acrescentar. Super certinho. A próxima. Vejamos. Proteínas, lipídios e enzimas são eluídas e quantificadas antes da coloração de suas frações. Verdadeiro ou falso? Falso, porque não é antes, é após a coloração. Muito bem, e foi pegadinha, a maioria errou. Mas a Grazi manteve aí o primeiro lugar. Vejamos a penúltima. A densiometria permite quantificar de forma eficiente e rápida as frações separadas por eletroforese. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? A maioria acertou, isso mesmo. E última questão. Vejamos. O densitômetro é um colorímetro que mede a absorção de luz que atravessa as frações coloradas no meio apropriado com suporte. Verdadeiro. Muito bem. E vejamos aqui o pódio. Pamela, Lu e, em primeiro lugar, a Grazi. Parabéns, Grazi. É isso aí, parabéns a todos vocês que participaram. Muito obrigada. É muito bom ver que vocês estão aí, né? Participando, tá bom? Semana que vem a gente dá continuidade. Então, deixa essa questão do pilot, eu vou deixar para depois, tá? Que é uma coisa que se prolonga mais. Isso daqui tem uma participação mais efetiva, tá? Deixa isso para diante, a gente tendo a oportunidade, a gente trabalha com isso. Lembrando que semana que vem a gente tem atividade valendo ponto, tá bom? Então, ó, beijão para vocês, tá? Lembre os colegas que faltaram hoje, tá lá no nosso cronograma, mas de qualquer forma, lembrem eles aí para eles não faltarem semana que vem, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus. Tchau. Thaís, Samira, Boa noite, Lu. Lu, Tchau, boa boa noite, noite. Samira, Bruna, Pamela, Lidilene, William, Grazi. Boa noite para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, viu? Beijão. Boa noite, Lu. Tchau, tchau, beijo. Boa noite, Lu. Obrigado. Tchau, William, eu que agradeço, William. Fica com Deus, boa noite e bom descanso para vocês. Se cuidem.